O tema de hoje são as mulheres em psicanálise, as mulheres, a contribuição de diferentes clínicas, teóricas clínicas, mulheres na história da psicanálise. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. Para falar sobre mulheres em psicanálise, mas para falar mais especificamente sobre o que contribuíram teoricamente algumas referências na história da psicanálise e em especial de Sabina Spillerheim, convidamos hoje a Fátima Caropreso. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fátima, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você? Muito bem. Fátima, você poderia mais ou menos nos contar quais foram nos inícios da psicanálise as psicanalistas que de algum modo contribuíram ao movimento psicanalítico? Porque geralmente a gente conhece Freud, mas obviamente não foi apenas com Freud que se fez a psicanálise, sino que houve outros teóricos e teóricas. Quais foram essas teóricas, essas clínicas que no início aportaram para a psicanálise? Bom, eu acho que tiveram muitas, né? Muitas mulheres, principalmente a partir de 1910, começaram a ingressar no movimento psicanalítico. Na verdade, antes, né, a Emma Eckstein publica um texto sobre psicanálise com criança, no começo, acho que em 1904, 1906, acredito que tenha sido a primeira publicação, que não tem tradução, acho que nem para o inglês, mas principalmente nessa década de 1910, várias mulheres começam a se aproximar do movimento psicanalítico. A primeira mulher que foi aceita na Sociedade Psicanalítica de Viena foi a Margaret Hilferding, isso em 1911. E é interessante, dá para acompanhar nas atas, né, da Sociedade Psicanalítica de Viena, as discussões sobre se uma mulher podia fazer parte da Associação Psicanalítica de Viena. E, na verdade, muitos psicanalistas eram contra, né? Mas ela foi aceita, em 1911 ela entra, né? Ela apresentou uma palestra sobre as bases do amor materno, que é um texto, não foi publicado como texto, o que tem essa palestra, né, que tá nas atas da Sociedade Psicanalítica de Viena, e é um texto muito interessante, no qual ela argumenta que o amor materno não é inato. E só que a Margaret Hilferding ficou pouco tempo no movimento, na Sociedade Psicanalítica de Viena, porque tem a ruptura, né, entre o Freud e o Otto Rank, entre o Freud e o Adler, e quando tem esse rompimento, ela sai da Sociedade Psicanalítica de Viena e segue o Adler. E a Sabina Spillerheim foi a segunda mulher a participar da Sociedade Psicanalítica de Viena. Na verdade, a Lu Salomé tinha acompanhado algumas reuniões, mas não era membro formal da associação, né? A Sabina Spillerheim foi a segunda, e a partir daí, várias psicanalistas começam a surgir, né? A se aproximar da psicanálise do Freud, em especial, e elas trouxeram, eu acho que a contribuição delas foi principalmente em duas linhas, né? Em uma, na linha da sexualidade feminina,
E daí a Ellen Deutsch é uma pessoa que se destaca, né? A própria Sabine Spielrein, a Salomé, que publicou um texto também, depois a Karen Horney, Ruth Mack-Brunski, né? Mas eu acho que foram em duas linhas, na linha da sexualidade feminina, trazendo um conhecimento sobre a sexualidade feminina que não estava presente, né? O Freud reconhece que ele não tinha conseguido formular uma teoria satisfatória sobre a mulher, né? E elas trouxeram muitas contribuições nesse sentido e também, né, para análise de crianças. E daí tem várias, a partir de 1920 começa a Melanie Klein, a Anna Freud, né? E a Melanie Klein e a Anna Freud, elas se tornaram as principais, né? Principalmente foram consideradas por muitas pessoas como as criadoras, né, da psicanálise infantil. E isso, na verdade, é completamente incorreto, né? Porque quando elas começaram a propor as ideias dela, começaram a trabalhar nessa área, já tinham várias mulheres, né, passado, publicado, várias mulheres já estavam falando sobre psicanálise com crianças, né? Então, a história standard é que a Melanie Klein e a Anna Freud foram as fundadoras, né, da psicanálise de criança. A própria Sabine Spielman já tinha um longo percurso na área, né, da psicologia infantil. Então, eu acho que as contribuições que elas trouxeram foi principalmente nessas duas vias, da sexualidade feminina e na questão da psicanálise com crianças. Não só isso, né? A Sabine Spielman, em especial, tem uma teoria que vai muito além disso, né? Antes de entrar en Sabina Spielrein, hay un personaje bastante destacado también que es Marie Bonaparte, ¿no? Marie Bonaparte también faz parte. ¿Cuál es el aporte, cuál es la entrada de Marie Bonaparte en un movimiento psicanalítico? Yo sé que ella fica con un texto de Freud que después acaba siendo proyecto y que acaba siendo parte da própria obra completa de Freud, não? A Marie Bonaparte, ela foi muito próximo do Freud, né? Ela participou do movimento psicanalítico, ela publica um texto também sobre a sexualidade feminina, né? Mas ela ficou com o projeto, acho que até por essa proximidade com o Freud, mas eu não acho que ela, eu não acho que ela teve assim uma grande contribuição teórica, né? Eu teria que estudar mais sobre isso. Mas ela foi uma pessoa importante ali, mas acho que ela não foi uma pessoa de muito destaque, assim, que trouxe muitas inovações, né? De Sabina Spielrein todo mundo conhece um filme, né, que aparece no cinema e sobre o trabalho clínico, sobre o percurso dela como paciente. Como é que é a história da Sabina Spielrein? Durante que períodos, durante que anos ela produz suas contribuições em psicanálise? A Sabine Spielrein, ela foi paciente, né? Ela foi internada no Burgos, foi a primeira paciente que o Jung tratou com o método psicanalítico. Ela teve um diagnóstico de histeria. Ela quando ainda estava internada, ela começou a se interessar pela psicanálise, ela começou a fazer medicina.
E ela se especializou em psiquiatria, a tese que ela apresentou, né, para se formar como médica, que é o texto chamado Sobre o Conteúdo Psicológico de um Caso de Esquizofrenia, foi publicado em 1911. É um texto que foi orientado pelo Bloiler formalmente, mas acho que principalmente pelo Jung. E na verdade, desde 1911, ela começa a publicar muita coisa, né? O texto dela que ficou mais conhecido foi o Destruição como Causa do Devir, de 1912. E durante um período, ela foi próxima, né, do Freud, de vários psicanalistas, como eu falei, ela participou da Sociedade Psicanalítica de Viena, depois da Sociedade Psicanalítica Suíça, mas ela acabou caindo em um esquecimento, né? Daí tem uma discussão, tem uma longa discussão sobre por que ela foi esquecida e não tem, assim, uma resposta, né? Mas o que alguns autores defendem é que ela começou a ser lembrada com a publicação da correspondência entre o Freud e o Jung, porque ela era citada nessa correspondência, né? E as pessoas começaram a lembrar dela. E principalmente, né, esse resgate dela se deu principalmente com a publicação do livro Diário de uma Secreta Simetria, pelo Aldo Carotenuto. Quando ela vai de Genebra para a Rússia, em 1923, ela deixou vários documentos guardados em Genebra. Ela deixou até porque quando ela pretendia voltar, né? E manuscritos do diário, cartas. E esses documentos foram descobertos, eu acho que em 1977, por um psicanalista junguiano chamado Carlo Trombetta, e esse psicanalista passou essas coisas para o Aldo Carotenuto, e o Aldo Carotenuto publicou esse livro, que é um livro em que ele faz um comentário muito geral sobre a vida dela, focando a relação dela com o Jung. Inclusive, ele tem uma interpretação assim bem questionável, né, da contribuição da Sabina Spielrein. Ele publicou esse livro, então, com esse comentário sobre a vida dela e com essas cartas, né? E a partir de então começou a surgir um interesse por ela, mas esse interesse inicialmente foi focado na vida, né? Em especial na relação dela com Jung. Uhum. E foram feitos, né, esses filmes explorando essa relação dela com Jung. Muitos textos começaram a ser escritos também comentando sobre a relação dela com Jung, fazendo tentativas, às vezes, de fazer uma interpretação psicanalítica da relação deles, enfim. E mais recentemente, né, eu acho que principalmente a partir dos anos 2000, que começaram a surgir trabalhos voltados para a teoria, para a contribuição teórica, né? Eu acho que mas ela ainda permanece, eu acredito, né, conhecida principalmente por ter tido uma relação com Jung, né, mais por essa história, né, do que pela contribuição teórica, né, que ela trouxe para a psicanálise. Mas está tendo cada vez mais, né, um reconhecimento, cada vez mais pessoas estudando ela, e aqui no Brasil a gente tem, né, a grande vantagem, a gente tem o presente, né, que a Renata Kronberg trouxe, que é a publicação de todos os textos dela, né, em português, isso não tem em inglês, acho que tem em alemão as obras completas dela,
acredito que em italiano também, mas a gente tem esse privilégio, né? A Renata traduziu da língua originária, né? Renata Kronberg. Sim, a tradução é da Renata Dias Mundit, né? E a Renata Kronberg organizou, mas além das traduções, esses livros têm vários capítulos com comentários tanto sobre a teoria como sobre o contexto, né? No qual a produção da Sabine Spielrein estava ali inserido, porque a Renata ela fez mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem um conhecimento enorme sobre a obra da Sabina. Você publicou 2 artigos, se eu não estou confundido, sobre Sabina Spielrein. Eu tenho muitos. Eu tenho muito. Desde 2012, mais ou menos, eu comecei a estudar a Sabine Spielrein e, na verdade, tenho estudado até hoje. Agora eu estou começando a mudar um pouco o foco, mas durante esses 11 anos, né, eu pesquisei sobre a teoria dela, principalmente, né? Uhum. E aí você também fez um percurso sobre Sabina Spielrein na plataforma do Speakcast. O que você trata nesse percurso? O que as pessoas podem ver nesse percurso sobre Sabina Spielrein? Eu comento sobre o desenvolvimento da teoria dela. Então, a Sabina Spielrein, o primeiro texto que ela publicou, como eu falei, é o texto sobre o conteúdo psicológico de um caso de esquizofrenia. Nesse texto, ela faz uma apresentação de um caso de esquizofrenia que ela analisou, e a partir da análise dessa paciente, ela propõe algumas ideias que vão constituir a base da teoria dela. Eu começo falando sobre esse texto, sobre essas ideias que ela introduz nesse momento, que é principalmente a hipótese de que o psiquismo contém memórias provenientes das vivências dos nossos ancestrais, e que a esquizofrenia ela apresenta um processo de dissolução no qual as nossas experiências pessoais são transformadas em experiências impessoais. E, ao mesmo tempo, nesse texto, ela vai mostrando algumas coisas, como a relação entre vida e morte, entre sexualidade e destruição, algumas coisas que vão mesmo constituir a base do pensamento dela. E eu vou seguindo todo o percurso teórico, né? Em 1912, ela publica o texto Destruição como Causa do Devir. Esse é o texto mais conhecido dela, porque ela introduz a hipótese do instinto de morte. Essa pode ser a origem da pulsão de morte e a mudança de Freud, ou você acha que não tem relação? Então, a ideia de um instinto de morte, né, de uma pulsão agressiva autônoma, era uma ideia que estava no ar, né, que estava sendo discutida. É possível ver isso nas atas da Sociedade Psicanalítica de Viena. O Steck publica um texto que, na verdade, foi publicado quase que junto com o da Sabine Spielrein, defendendo a ideia de um instinto de morte. Então, essa é uma ideia que estava emergindo ali naquele contexto. Ela não foi a primeira, né, a propor isso, mas eu acho que ela foi a primeira a formular uma teoria sistemática sobre o instinto de morte,
E ela apresenta, na verdade, assim, uma concepção muito original que é muito diferente da do Freud. Então, eu acho assim, ela antecipou o Freud ao defender que é necessário supor que existe um instinto de morte autônomo. Mas entre a concepção dela e a do Freud tem muitas diferenças, né? Principalmente porque ela concebe o instinto de morte como um instinto interior, né, ao instinto sexual. Ela defende que existe um componente destrutivo no instinto sexual e ela nomeia esse componente destrutivo como um instinto de morte. Eso puede ser vinculado à questão do masoquismo também ou não? Sim, o sadismo e o masoquismo são dois dos fenômenos que ela usa para justificar o conceito de instinto de morte. Mas ela baseia essa ideia, assim, em vários outros fenômenos, né? Ela, em primeiro lugar, na análise da esquizofrenia, no vínculo que ela percebe que existe na esquizofrenia, no conteúdo, né, que a esquizofrenia traz entre sexualidade e destrutividade. Ela baseia também na análise das neuroses na guerra, ela baseia em fatores biológicos. Então, está ligado ao masoquismo, né, e ao sadismo, porque eles expressam de uma forma muito clara essa relação entre sexualidade e destruição, mas é uma ideia mais ampla, né? Eu comecei a estudar ela justamente porque eu sempre ouvia as pessoas dizerem que ela tinha sido a primeira a propor a ideia de instinto de morte, que ela tinha antecipado o conceito freudiano de pulsão de morte. Até hoje, assim, tem várias pessoas que falam isso, né, mesmo na bibliografia mais especializada, e como eu tinha estudado muito o conceito de pulsão de morte em Freud, eu fui ler o texto dela para tentar entender, né, e eu percebi que, na verdade, são ideias muito diferentes. E o primeiro texto que eu escrevi sobre ela foi um texto que eu publiquei no International Journal of Psychoanalysis, que é um texto em que eu comento as diferenças entre o conceito dela e o do Freud. E uma coisa interessante é que nesse texto, A Destruição como Causa do Devir, ela antecipa uma ideia do Freud que eu acho que é até mais original, assim, que é mais significativo do que o conceito de instinto de morte, que é a hipótese de que não é possível defender que todo funcionamento mental é regido pelo princípio do prazer. Porque, como eu falei, a ideia de instinto de morte estava ali emergindo. É claro que ela tem uma grande contribuição porque ela vai formular uma concepção específica e vai integrar essa concepção de instinto de morte em uma teoria muito complexa sobre o funcionamento mental. Mas ela apresenta nesse texto essa ideia de que existe um funcionamento mental mais primitivo do que o além do princípio do prazer, e essa é uma hipótese que as pessoas ainda não estavam falando disso, né? O Freud, ele ainda tinha acabado de publicar formulações sobre os dois princípios do funcionamento mental, então o Freud ainda estava defendendo, assim, inquestionavelmente, né, a hipótese de que o princípio do prazer era o princípio primário do funcionamento mental, e ela, em 1912, vai dizer que é necessário reconhecer que existe um funcionamento mais primitivo. Além de outras ideias que ela apresenta nesse texto que vão antecipar. É possível perceber que ela teve assim algumas intuições que o Freud ainda ia demorar alguns anos para ter, né? E é interessante que em 1920
quando Freud publica o Além do Princípio do Prazer, ele quando ele introduz a ideia de princípio de nirvana, né, de que existe um princípio que é anterior ao princípio do prazer, ele cita a Barbara Lowe e ele não cita Sabine Spielrein. Ele cita Sabine Spielrein quando ele fala da questão do sadismo e do masoquismo, daí ele coloca uma nota se referindo ao texto dela sobre a destruição, né, e dizendo que ela tinha antecipado algumas ideias, né, sobre o assunto, e ele é assim meio contraditório, que ele fala em um texto brilhante, mas que eu não compreendo muito bem. Ele é ambíguo, mas ele não menciona que a Sabina já tinha defendido que não era possível dizer que o princípio do prazer era primário. Ele cita a Barbara Lowe quando ele fala de princípio de nirvana, e de fato a Barbara Lowe, um pouco antes do Freud, em 1919, 1920, ela publica um texto em que ela vai dizer isso. Existe um funcionamento mental que é mais primitivo do que o além do princípio do prazer. Mas isso era 1920, 1919, 1920. A Sabine Spielrein tinha falado isso em 1912. Depois de 1912, ela continua publicando, continua produzindo. Sim, ela publica ininterruptamente até 1923. Então, tem esses dois textos iniciais em que ela formula assim, uma teoria geral sobre o funcionamento mental. Depois eu acho que o que diferencia Sabine Spielrein e o que faz com que, na minha opinião, ela seja uma psicanalista com uma contribuição muito maior do que quase todas as mulheres, é que ela tem uma metapsicologia própria. Ela tem uma concepção assim sobre vários fenômenos, ela propôs como se fosse uma outra tópica psíquica. Eu ia perguntar justamente isso, porque eu ouvi você falando isso num evento uma vez, eu acho que foi no Manpof, que você chegou a dizer que a Sabina Spielrein tinha uma metapsicologia própria, que não era a freudiana, que se ela tem um trabalho de originalidade bastante importante, então, para você. Sim, justamente, eu acho que sim, justamente pela amplitude, né? E ela pode-se dizer que ela tem uma outra teoria do aparelho psíquico, né? Na qual ela tenta, de certa forma, ela usa alguns dos conceitos do Freud, mas ela tenta integrar com as ideias que ela trouxe e, de certa forma, ela tenta um pouco também conciliar um pouco entre o Freud e o Jung. Mas é uma ideia, assim, é uma concepção muito original e que a gente não vê, porque, como eu falei, as psicanalistas que vão ingressando, elas publicam textos que abordam temas, eu acho, assim, mais pontuais. Você não vê, assim, com exceção da Melanie Klein, principalmente, né? Você não vê um sistema teórico muito complexo e, assim, muito abrangente, né? A Sabine Spielrein, nesse sentido, eu acho que ela, de fato, se destaca. Mas você perguntou se ela publica. A partir depois do texto A Destruição como Causa do Devir, ela se volta para a psicologia infantil, sobretudo, né? E o foco do trabalho dela passa a ser principalmente a investigação do pensamento e da linguagem da criança. E ela publica muitos textos. Entre 1912 e 1922, ela publica principalmente textos curtos, com relatos de caso. Em 1922 e 1923, ela publica 3 textos grandes, né? 3 textos bem complexos sobre a questão da linguagem, do pensamento, das afasias.
Em 1923, esse período entre 1920 e 1923, ela está em Genebra. Em 1923, ela volta para a Rússia, e daí, a partir de então, ela não vai mais publicar muito. Ela publica um último texto em 1931, mas a produção mesmo grande dela é entre 1911 e 1923. Uhum. Embora ela mude de, vamos dizer assim, de foco, né? Depois do texto A Destruição como Causa do Devir, ela se volte para a psicanálise infantil, para a questão do pensamento, da linguagem. Apesar dessa mudança, o pensamento dela tem um desenvolvimento, tem uma continuidade, e você não consegue compreender bem o que ela está propondo em 1920, 1923, se você não conhece esse início, né? O pensamento dela tem uma continuidade. Ela fala que se voltou para a questão da linguagem e do pensamento na criança, porque ela queria compreender o subconsciente, que ela chama de subconsciente. Uhum. Muito bem, muito obrigado, Fátima. Muito interessante. Para quem quiser continuar vendo questões sobre Sabina Spiegelhen, tem mais de 2 textos. Eu conhecia 2 de Fátima, mas tem mais de 2 textos publicados de Fátima Caro Preso sobre a psicanálise de Sabina Spiegelhen e o percurso na plataforma Speakers. Nós fizemos já um podcast com a Renata, onde ela um pouco falou sobre a vida e a parte da biografia e a clínica dela. Eu acho que são bastante complementares, uma coisa com a outra. Muito obrigado, Fátima. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Muito obrigado.